Olá, hoje no Gente Daqui eu converso com ele, Gilberto da Veiga Rodrigues, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus. Seja bem-vindo. Obrigado, Pamela. Uma grande alegria poder participar dessa programação Gente Daqui, que está sendo um sucesso, né? A gente já está prestigiando há alguns dias, algum tempo, desde que chegamos em São Luís Gonzaga, e trazendo histórias muito bonitas, né? E na Assembleia de Deus nós estamos também realizando, parecido com a tua programação, um quadro especial, História de Quem Fez História. Que legal! Que é um molde bem interessante também. E é tão bom, né? A gente poder conhecer as pessoas mais intimamente, saber da história delas, histórias, né? Eu sempre digo que a gente olhando o passado, a gente tem uma previsão de onde a gente quer chegar no futuro, né? Verdade. Nós que agradecemos a sua disponibilidade. Pastor, quero conhecer um pouquinho da sua história, como o senhor chegastes até São Luís. O senhor é natural de que cidade? Eu sou natural de Santa Rosa, né? Minha vida toda se deu em Santa Rosa. E há 7 anos atrás, também fui pastor em Santa Rosa, porém, em Santa Rosa, eu não fui presidente. Eu era um pastor auxiliar e trabalhei com o pastor presidente, o pastor Nathanael Strasser, que era o presidente daquela época. Quando ele se jubilou, que é um termo que nós usamos para aposentadoria dentro do ministério, então eu assumi uma presidência. Então, minha vida toda foi em Santa Rosa. E aí fiquei 5 anos em Santa Bárbara do Sul, e agora, em maio, 2 anos que eu estou aqui na São Luís Gonzaga, cidade querida aí. Que memórias, eu sempre costumo perguntar assim, que memórias o senhor tem da infância? Né? O que o senhor já tinha um despertar para essa missão? Como que era a sua vida como criança? Pamela, como criança, as minhas memórias de infância, elas me arremetem assim a um tempo familiar. A minha família foi muito unida. Meu pai e a minha mãe foram muito batalhadores e eles preservaram muito pela unidade da família. Então, as minhas memórias de infância é de um tempo bem diferente do nosso, né? Bem difícil, que a gente estava por lá, morava num bairro chamado Sulina, lá em Santa Rosa, ia para o colégio, a gente jogava futebol com uma garrafa PET, com a gurizadinha ali, e muitas dificuldades financeiras. Meu pai, ele veio da lavoura, né? E foi tentar vir na cidade, e a gente passou por muitas privações, mas a família sempre unida. Então, a minha infância... Quantos irmãos vocês eram? Eu tive um irmão que veio a falecer num trágico acidente, com 9 anos de idade, marcou a cidade lá de Santa Rosa, um trágico acidente onde estava o meu irmão numa bicicleta, mais um priminho, e mais outro priminho. Então, foram 3 filhos de 3 irmãs. Meu Deus. Né? E uma caminhonete, eles passaram para o outro lado da BR, e uma caminhonete atropelou eles e todos vieram a falecer. Depois, a minha mãe ainda teve o meu mano, então nós somos entre 2 agora. Eu e o meu irmão, que ainda está em Santa Rosa com a minha mãe, e a gente está aqui. Então, essas memórias de infância que marcaram a vida da gente, elas são as memórias assim de dificuldades, um tempo assim de privação, um tempo... Uma das memórias que eu trago até hoje, que é assim, a gente brinca hoje, né? Mas é do meu aniversário de 1 aninho, né? Bem diferente das festas que eu pude promover para os meus filhos, por exemplo, né? Eu tô lá, tirei uma fotinho, tem uma suquita daquelas pequenininhas, de garrafinha, né? Um bolinho bem pequenininho, e café preto para o meu pai e para outros familiares que estavam por ali. Aquela suquitinha era para mim, né? Mas o que não faltou, né, foi a construção de um legado, né, de caráter, de batalha, de ser alguém na vida, né, que os pais deixaram. Isso foi mais importante, que eu tenho certeza que hoje me trouxe onde é que eu estou. E vocês já frequentavam a igreja? Como que Não, é bem diferente, né? Na verdade, toda a minha infância, que eu tenho essas memórias, depois passei para a adolescência, né, que já é uma fase bem diferente, a própria juventude, assim, ela foi marcada por uma vida assim longe da espiritualidade, né? Longe de Deus, né? Eu vim conhecer o Evangelho, eu vim conhecer a Deus exatamente com 20 anos de idade. Com 20 anos de idade, depois desse trágico acidente que eu te fiz saber, né? Que eu comentei, essa minha mãe e as minhas 2 tias, né? As 3 manas, elas ficaram desesperadas, né? Elas queriam saber para onde foram os filhos delas. O que aconteceu? Morreram? Tá, mas até então a gente não
A família não pensava na vida após a morte. E gerou nelas uma busca muito grande, né, de saber, então, para onde foram aquelas crianças. E aí elas se depararam com a Bíblia, se depararam com o Evangelho, conheceram um pastor evangélico que ensinou a vida após a morte e qual é o estágio de uma criança, né, dentro da espiritualidade, dentro das Sagradas Escrituras, que é o que nós acreditamos, né. E a partir dali, Deus começou a operar uma salvação, né, uma transformação, e a partir dali que nós ingressamos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E a partir dali começou o nosso legado. Então, eu tive uma experiência com Deus com 20 anos de idade. Né? Inclusive, Pamela, interessante eu deixar registrado aqui, que uma dessas mães, né, uma tia minha, chamada Maria, ela acabou depois vindo embora e residiu aqui um tempo em São Luís Gonzaga. E essa minha prima, que também perdeu um ano dela, reside aqui também. Nós viemos agora servir a mesma igreja e nos encontramos aqui em São Luís Gonzaga. Encontraram em São Luís. Então foi através desse marco que nós viemos conhecer realmente a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e, acima de tudo, a Palavra de Deus, né? Que foi o que moveu os nossos corações a caminhar em direção a Deus. E aí vocês já no caso, o senhor já se direcionou ao encontro da Igreja Assembleia de Deus. Como que foi esse início, essa caminhada dentro da igreja? Com 20 anos, um jovem, nós dentro da Assembleia de Deus, nós trabalhamos todas as faixas etárias, né? Nós temos um trabalho específico, nós chamamos aqui o DEPIM, né? Que é um departamento infantil, trabalha dentro da infância 3 faixas etárias, com classes separadas, com um currículo especial separado. Temos a faixa etária dos adolescentes, dos jovens, da melhor idade, do público feminino. Então, a gente trabalha muito forte com essa divisão das faixas etárias, né? Para atender cada um na sua linguagem, né? Que ele necessita ser atendido. Então, como jovem, na verdade, os primeiros passos assim foi de conhecimento, né? Mas logo eu senti um despertar. Logo eu senti assim um desejo de não só frequentar, mas de somar, de poder ajudar, de poder fazer parte, né? De poder estar ali junto com os ministros, desempenhando alguma coisa no reino de Deus. Então essa chamada logo ela veio. Mas aí é um processo, né, de preparo, né? Há um processo de preparação. Então, até eu ser ordenado pastor, hoje faz 15 anos que eu sou ordenado pastor. Então, estou com 50 anos de idade. Então, foram aí 15 anos de preparo que a gente subiu os degraus do ministério, né? Que nós chamamos aqui na Assembleia de Deus, é o diaconato, é o primeiro degrau, onde você faz mais alguns trabalhos serviçais na igreja, né? Onde você se dispõe de uma maneira mais de um trabalho mais físico, né? Mas também desenvolve alguns trabalhos espirituais. Depois fui ao presbitério, que aí já é então um degrau que você usa mais a exposição da Bíblia, a pregação da Bíblia, o atendimento espiritual, a oração pelas demais pessoas. E aí cheguei a evangelista, que é o degrau anterior ao pastorado, e aí ao pastorado. E Deus me deu essa felicidade também de, além pastores, nós temos vários, temos mais de 1000 na Assembleia de Deus, em todo o estado nós temos mais de 1000. Mas presidentes, nós temos 300 e poucos campos espalhados no Rio Grande do Sul. Então, Deus também me deu essa oportunidade de presidir uma igreja, né? Que é uma dádiva de Deus, né? Que eu considero. Até interessante para as pessoas que não participam da igreja, que estão assistindo a entrevista, a Assembleia de Deus, ela tem a sede e tem outras digamos assim, repartições que são da Assembleia de Deus. Quantas são em São Luís Gonzaga? É interessante a tua pergunta, Pamela. Eu sempre, aqui em São Luís Gonzaga, né? A Assembleia de Deus de todo o Rio Grande do Sul, ela tem um histórico assim muito interessante, né? Todas as cidades que você for, você vai encontrar um templo central, mas a grande maioria, maciça das cidades, elas têm várias. Lá fora, ou numa empresa, nós chamaríamos filiais, Sim. né? Mas nós, dentro da Assembleia de Deus, chamamos congregações. Congregações. Isso. E aqui em São Luís Gonzaga, nós temos 40 congregações. Expressivo número, né? Sempre quando a gente fala, eu costumo dizer assim, eu não sei se a gente tem 40 postos de saúde, 40 escolas, né? Mas nós temos 40 igrejas espalhadas nos bairros e no interior também. 40 congregações. Até para ter esse direcionamento do espaço, do local, daquela comunidade, né? Saber as demandas. Como a gente trabalha, como eu te falei, assim, um trabalho departamentalizado, então a melhor idade. É muito difícil a pessoa, dependendo de um bairro da nossa cidade, por exemplo, nós temos uma congregação lá na Loureiro. É uma pessoa que não tem um veículo, né?
é muito difícil ele se locomover lá da Loureiro para vir aqui no Templo Central, né? Então nós temos a congregação lá que vai atender as demandas lá. E tem um obreiro que atende a congregação lá, que ele é exclusivo para aquela congregação. E conforme o crescimento dessa congregação, muitas delas, ela já está departamentalizada dentro da própria congregação. Lá já tem o trabalho infantil, lá tem o trabalho de jovens, lá tem o trabalho das mulheres. E pastores que realizam, né, os cultos que a gente chama, culto, né, que vocês chamam. Isso. Eles vão se dividindo por dias ou como que funciona? Os pastores, né, nós temos aqui em plena atuação, né, nós temos 9 pastores, né? Então, esses pastores, eles não cuidam de uma congregação. Eles são meus vice-presidentes, né? Então, eles atuam no campo todo. Eles fazem roteiros, eles visitam essas congregações e atendem, nos ajudam a atender essa demanda de todas as 40. Mas lá dentro de cada uma delas nós temos um obreiro, um evangelista, que é aqueles degraus que eu acabei de falar, um presbítero, alguém que está subindo os degraus para o pastorado, ele está lá fazendo esse trabalho. Lá ele está atendendo essa congregação. Nós não temos 40 pastores, mas nós temos aí os 40 obreiros que estão lá atendendo esse trabalho, dessa demanda lá no bairro onde a igreja está estabelecida. Pastor, e sobre essa questão da missão, né, que o senhor tem de vida, como que a sua família recebe? O senhor constituiu a sua família em Santa Rosa? Como que foi? A família também participa desse momento? Como eu me converti com 20 anos de idade, né, e comecei a ingressar, então, nos trabalhos da Assembleia de Deus, da igreja, aí a minha mãe acabou se batizando junto comigo. Sim. Né? Eu vim a perder meu pai também, que faleceu com uma doença, mas antes disso ela já havia também se convertido. Meu irmão daí nasceu já dentro de um outro ritmo diferente do meu. Nós indo para a igreja, levando ele, então, já desde pequeno ele já conheceu o evangelho, né? E aí eu fiz o meu casamento dentro da Assembleia de Deus, na verdade, né? Daí, então eu casei com a Lídia, né? Que é a pastora, que é a minha esposa, que era filha de um pastor já, lá de Santa Rosa, que já atuava, né? E ela era muito atuante também, já como jovem, dentro da igreja. Então o nosso casamento já foi uma união. Se conheceram na igreja. Foi uma união de propósitos, E ela é pastora também, inclusive está convidada também para participar aqui. Ela desenvolve um trabalho muito programa especial aqui com o público feminino, né? Tem várias, ela realiza vários projetos sociais muito interessantes, do Outubro Rosa, o Dia da Mulher, Setembro Amarelo. A gente faz um trabalho também bem especial na prevenção ao suicídio, onde a gente passou, né? Então ela é uma pastora mesmo. E sobre a questão da igreja, da Assembleia de Deus, eu não sei se eu poderia chamar, porque eu estou entrevistando uma sou leiga e tenho curiosidade, e como estou representando as pessoas leigas que não têm esse conhecimento e que têm interesse de conhecer. Pastor, como que funciona assim? É doutrina que vocês chamam? Como que ou, digamos assim, em que aspectos vocês se compreendem Deus, compreendem a vida, compreendem a nossa existência? Eu costumo ensinar, Pamela, assim, existem as doutrinas, né? Que as doutrinas são os princípios. A Bíblia é um livro de princípios. Na Bíblia você vai encontrar os princípios de Deus, que é a essência de Deus, que é o caráter de Deus, que é a personificação de Deus, né? E isso é imutável. Se você for em qualquer denominação, se você for em qualquer lugar do mundo, a doutrina, que a gente chama de princípios, ela não muda, ela é a mesma. Mas nós temos dogmas, né? Que o dogma é algo que, da parte humana, o homem estabelece para servir a Deus. E não que ele seja algo, quando a gente fala assim do homem, não que seja algo separado de Deus, né? Porque a Bíblia diz assim, tem um texto das Sagradas Escrituras, que o próprio Jesus, ele disse assim, né? Que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles, né? Então existem certas diretrizes, né, que elas vêm de Deus para o ser humano. Mas há diretrizes também que o ser humano ele manifesta para Deus, né? E esses dogmas é o que muda de religião para religião, de igreja para igreja, né? Mas os princípios das Sagradas Escrituras, esses são imutáveis, né? Esse nós defendemos eles, e como eu te disse, em qualquer lugar do mundo, os princípios serão os mesmos. Que Deus é o Criador de todas as coisas, né?
Deus é o Criador, nós entendemos, pregamos e vivemos um criacionismo, onde um Deus poderoso criou tudo, né? E que nós viemos para a Terra com um propósito, com uma missão. Eu não acredito que... Eu sempre costumo exemplificar isso, né? Que numa relação conjugal, você tenha lá... Alguns cientistas chegam a dizer que 22 milhões de espermatozoides estão ali numa corrida para chegar no útero e ter a vida. Que é uma coincidência que nesses 22 milhões, tu, Pamela, chegou. Eu não acredito que seja coincidência. Eu acredito que a mão de Deus foi que te trouxe até ali e com um propósito para a vida. A gente não está aqui na Terra só para consumir recurso, para crescer, prosperar. Nós temos uma missão, desde profissional como espiritual, o ser humano, né? Como corpo, alma e espírito. Porque eu digo assim que até na nossa profissão, Pamela, eu vejo que Deus ele tem uma diretriz, ele tem uma missão para a nossa vida, né? Porque você vê que nós não temos todas as habilidades. E pessoas têm certas habilidades inatas dentro delas, que já vieram com elas. Quem botou ali dentro? Deus. Quem trouxe ela assim? Deus. Tem pessoas que teriam dificuldade de estar no microfone falando aqui como você está, né? Tem pessoas até que eu conheço, pessoas que travam, né? Eu, por exemplo, não posso ver muito sangue. Então, é claro que eu não tenho um propósito de Deus para trabalhar na área da medicina. Sim. Então, a gente olha para isso que vem inato dentro da gente e a gente já vê um preparo de Deus, já vê uma capacitação de Deus para tu cumprir essa missão aqui na Terra. E como um pastor, eu entendo, né, que Deus nos envia para a Terra com esse propósito, e o nosso propósito é trabalhar dentro de gerar vida, gerar fé, gerar a espiritualidade dentro das pessoas. Assim como um médico se prepara, estuda, faz lá suas residências, né, tem suas experiências para cuidar do corpo físico, um pastor ele também se prepara ao longo da vida para cuidar da parte espiritual das pessoas. Que eu acredito muito forte também, nós acreditamos muito forte, o ser humano, por ser uma tricotomia, corpo, alma e espírito, não tem como a gente separar. Até porque tem muitas doenças que estouram no corpo físico que são oriundas de traumas emocionais ou espirituais, né? Isso é comprovado hoje pela ciência, pela própria medicina, os próprios médicos, né? Então, se a gente tiver a sabedoria e a graça de tratar o ser humano como uma tricotomia e saber olhar a importância de cada um, o físico, a alma, né, que são os sentimentos, e a parte espiritual, eu creio que a gente atinge esse objetivo, esse propósito com muita mais facilidade e com muita mais rapidez, né? Tá bem. Eu vou para o intervalo comercial, mas a gente já retorna para conversar aqui com o pastor Gilberto. Jornal A Notícia, o jornal semanal de São Luís Gonzaga e região. Acesse também o jornal digital anoticia.com e fique atento às notícias de nossa cidade e região. Plenos Gestão Empresarial, empresa de consultoria e treinamento em marketing e vendas, com mais de 120 clientes atendidos em todo o Brasil e até no exterior. Acompanhe nosso trabalho nas redes sociais. Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Hotel IP. Você que vem a São Luís a trabalho, passeio, ou até mesmo você daqui de São Luís que quer sair da rotina, faça já a sua reserva no Hotel IP, pois o seu conforto é nossa responsabilidade.
CFC Cadore, aqui você faz a sua primeira habilitação, renovação e mudança de categoria. Aulas teóricas, presenciais e remotas, práticas com os instrutores qualificados. CFC Cadore, a arte de formar condutores. Aqui prezamos pelo teu conforto, estamos sempre em busca de inovações e sem contar com a nossa linha Inter e Grêmio, disponíveis em todos os tamanhos. Aguardamos você e também o seu contato através das nossas redes sociais e WhatsApp. Mania Sport, pratique essa ideia! Do Sol Energia Solar. Cansado de pagar altas contas de energia? Nós temos a solução para você. Sistema fotovoltaico para empresas e residências. Atendemos em todo o estado do Rio Grande do Sul. Faça um orçamento, você vai perceber como reduzir sua conta de energia. Restaurante, churrascaria e lancheria do Rock. Quando bate aquela fome, você tem apenas um lugar para ir. Vai no Rock. Não importa a hora, pois lá você encontra do pastel ao espeto corrido, o melhor X da cidade, e buffet livre e por quilo todos os dias. Olá pessoal de São Luís Gonzaga e região, eu sou a Janaína, aqui do Mercadão dos Óculos, gerente. Queria anunciar para vocês a nossa promoção dos óculos solares, o que seria Liquida Verão. São óculos com 20% de desconto à vista e 15% no cartão até 3 vezes sem juros. Aguardo vocês, bora garantir! Já pensou em ter o melhor em conforto e bem-estar na sua casa? Na Toque Final é possível! Aqui você encontra qualidade, conforto, garantia, projetos e soluções exclusivas para você. Temos uma política de vendas que facilita a sua compra. Venha nos visitar! Odonto Excelência, conquiste o seu melhor sorriso. A clínica odontológica conta com serviços de clínico geral, endodontia, ortodontia, implantodontia, próteses, facetas e lentes de contato. Venha para a Odonto Excelência transformar o seu sorriso. Acreditamos profundamente no poder transformador da beleza. Urban Concept Hair, realçando a beleza que existe em você. Retornamos ao Gente Daqui, estamos com o pastor Gilberto, conversando um pouquinho, compreendendo um pouquinho dessa missão tão bela que é evangelizar. Pastor, conta a igreja, o senhor falava, né, sobre essa missão, sobre os dogmas, sobre todo esse trabalho que vocês realizam, e é na igreja que vocês encontram, as pessoas procuram um acolhimento, né, e são diversas as situações. Como que o senhor percebe esse acolhimento? Como que é feito esse acolhimento? Muitas pessoas chegam ali já sem esperanças, muitas vezes, né? E como que vocês fazem esse trabalho? A igreja, ela entende que a sua missão numa cidade é exatamente isso. Você gerar fé, você gerar espiritualidade, você gerar esperança no coração, né, das pessoas. Então a igreja, ela tem algumas ações, né? Algumas ações evangelísticas, algumas ações espirituais que vêm da igreja para a sociedade. Os nossos cultos, por exemplo, que são voltados ao público em geral, né? E a gente até faz o convite, né, para todos que quiserem estar. Quem quiser participar do culto pode ir. Todo o público, toda a comunidade em geral, ela é convidada para estar nesse culto. Então, através da pregação da palavra, a gente já procura
atingir essas necessidades espirituais, essas demandas espirituais do coração do ser humano desse tempo, né? Mas além dessas ações, e aí como eu te falei, né, são várias ações dentro das faixas etárias, há ações específicas com as crianças, né? Há um currículo de 2 anos, onde elas todos os domingos elas são ministradas nesse currículo, e assim, né, várias ações, como eu te falei, do Outubro Rosa, do Setembro Amarelo, E do existe, Novembro por exemplo, Azul. ao longo da semana, o culto, né? O dia do culto, mas também existem essas reuniões que são divididas por áreas, isso? A escala, a agenda da igreja é algo bem, assim, se eu fosse te passar aqui, acontece simultaneamente em São Luís Gonzaga, muitas vezes, 30 e poucas reuniões acontecendo no mesmo momento, e aí voltado a cada público, né? Mas, no geral, no Templo Central, aí há um recolhimento das congregações, né, do trabalho, e aí todo mundo é convidado para um trabalho central. Então, os domingos à noite, às 19 horas, no Templo Central, são cultos voltados à comunidade em geral, esse culto que é o culto geral, né? Agora, como tu falou, Pamela, realmente, assim, ó, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão doentes emocionalmente, né? Então, isso, como eu realizo esse trabalho junto com o poder público, eu realizei em Santa Bárbara, realizei em Santa Rosa, do Setembro Amarelo, principalmente, ao longo dos anos, assim, vem crescendo assustadoramente uma demanda, né, dos remédios antidepressivos, né? O que é isso? A sociedade está doente, né? E além do que a igreja oferece para a sociedade, eu recebo no meu gabinete pastoral, no caso eu dou expediente no gabinete pastoral, onde qualquer pessoa da sociedade que precisar de um aconselhamento, precisar de uma oração, precisar que eu vá lá na casa dela, que gostaria que eu fosse lá na casa dela fazer uma oração, dar um aconselhamento, ou ir até o gabinete pastoral, lá ela vem abrir o coração dela, lá ela vem trazer o problema espiritual, emocional dela, para que a gente, através das escrituras, da Bíblia, possa dar um conselho, orar por ela e atingir essa fé, essa esperança, né, essa espiritualidade que muitas vezes está lá embaixo, está quase morrendo, né? E são muitas pessoas que procuram a igreja. Graças a Deus, assim, em São Luís Gonzaga, né, onde a gente preside, a igreja ela tem um conhecimento, né, na sociedade que é muito bem visto. Então, muitas pessoas, elas procuram a igreja para que a gente atue nessas demandas, né, que elas estão passando. E aí entra muitas áreas, né? Que as pessoas buscam. A área familiar, por exemplo, né? Muito desajuste dentro das famílias, pais e filhos, muitos pais assim, sem saber mais como ter as rédeas dos filhos dentro da casa, os filhos se perdendo nas drogas, e uma mãe desesperada, sem saber o que fazer. Então, a igreja faz esse trabalho, né? Faz esse trabalho assim, de orientação, de aconselhamento e muitas vezes de um acompanhamento. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que me procuram, existem alguns casos que as pessoas vêm falar com o pastor e a gente dá um conselho e ora, e aquilo soluciona o problema delas, aquilo resolve o problema delas. Mas tem outros que não, tem outros que você já precisa dar um acompanhamento, que você precisa se colocar ao lado, que você precisa fazer várias visitas, você precisa dar um discipulado, uma mentoria, você precisa acompanhar. Cada caso é um caso. Assim como também o médico, às vezes você vai fazer uma consulta, ele te dá um remédio lá e deu, né? Mas tem outros casos que você precisa fazer um tratamento mais profundo. Assim também é espiritualmente falando. Então os nossos pastores, nossos líderes estão bastante envolvidos, e é a maior demanda nossa, né? É a demanda da mentoria, é a demanda do aconselhamento, é a demanda do acompanhamento, para que a pessoa possa realmente, lá no final do trabalho, né, ter aquele problema dela solucionado e ela ter uma nova vida com Cristo, né? Essa é a maior demanda da igreja. Hoje eu sempre digo, Pamela, falo isso, né? A gente ministra em retiros de casais e família, trabalho bastante nessa área. Eu sempre digo assim, que de 10 procuras, de 10 chamados pastorais, 8 são problemas familiares, 8 são desajustes familiares. Então, as nossas famílias, elas precisariam, urgentemente, né, buscar mais a Deus, trazer mais Deus para dentro da casa, para dentro da criação dos filhos, para o casamento. Eu vejo agora o que está acontecendo aí nas escolas, né, esse princípio de pânico, de terror, né, e a covardia, né, porque uma criança é algo indefeso, é algo, né, uma coisa inocente, uma criança, uma pessoa inocente, né.
e ver como o diabo, o inimigo, assim, usar alguém que chegar a esse ponto, né, de tirar sordidamente, cruelmente a vida de uma inocente criança, né? Então isso é a parte maligna, né? Porque a Bíblia fala de céu, mas ela fala do inferno. A Bíblia fala de Jesus, mas fala do diabo. A Bíblia fala da luz, mas fala das trevas. Ela fala do doce e fala do amargo. E se a gente desprezar que a gente tem essa batalha, a gente não vai se preparar para ela. E é tudo que o inimigo quer, né? Porque vai encontrar famílias enfraquecidas onde ele vai ter mais força para atuar, né? Então eu entendo muito assim que é um tempo de a gente atrair Deus para o coração da gente, atrair Deus para a família da gente, atrair Deus, né? Para o cotidiano nosso, né? Porque a nossa sociedade está precisando. Acho que essa fala ela foi essencial nesse momento, né? Porque a gente percebe que quanto mais a gente acolhe a fé, quanto mais a gente acolhe as palavras e os ensinamentos, né, de Deus, é que a gente consegue achar essa luz, né, pastor, onde não existe. E nós passamos por uma pandemia. Como que foi a pandemia? Né? Como que o senhor pode descrever a pandemia e na igreja, assim, como que foi o trabalho de vocês nesse período? Essa pandemia ela teve um ritual, né? Na verdade, o mundo passou por muitas pandemias, né? Mas todos nós, a pandemia ela veio e ela deixou mudanças bem significativas, né? Eu estava em Santa Bárbara quando aconteceu a pandemia. Eu estava pastoreando a igreja em Santa Bárbara do Sul, que fica mais ali para o meio do estado. Mas eu costumo dizer assim, viu, Pamela? Nós temos a igreja, que ela é uma instituição jurídica, ela tem um CNPJ e cumpre os papéis jurídicos, né? Mas a igreja é mais do que isso. Jesus, quando ele quis falar da igreja como essa reunião espiritual, Jesus disse assim, ó, que todos nós somos membros de um corpo e que ele é o cabeça desse corpo. Quando ele quis comparar a igreja, o relacionamento dele com a igreja, ele quis comparar assim, que ele era o cabeça da igreja, o cérebro, da onde vem as diretrizes, da onde deve vir o direcionamento, da onde deve vir a orientação, e que cada um de nós é como um membro colocado ali, né? Cada um de nós é como um membro e tem uma função. O nosso corpo, né? Os membros do nosso corpo, enquanto eles estão no corpo, eles são membros do corpo. Fora do corpo, ele deixa de ser membro. Eu sempre digo que se a gente tirar o dedo fora do corpo não é nada. Tanto é que apodrece, morre, mas o corpo segue sem ele sendo o corpo. Então a igreja é essa junção. Então ela é mais do que uma entidade jurídica. Ela é um organismo vivo. E como um organismo vivo, que como o nosso corpo cresce, como o nosso corpo muitas vezes recebe o próprio Covid, né? A gente criou anticorpos para ele, quer dizer, o organismo vivo reagiu contra ele, né? Muitas pessoas se perderam, morreram, mas o organismo tentou, né, criar os anticorpos e vencer ele. Então isso ficou muito claro para mim na pandemia. A igreja, ela como um organismo vivo, ela se reinventou. Nós não sabíamos. Eu, como pastor, quando chegou a diretriz assim, da nossa convenção do Estado do Rio Grande do Sul, pastores, olha, sentem com as autoridades e o que eles pedirem, nós vamos seguir à risca, vamos nos ajudar nesse momento. E aí logo veio a diretriz, não, vamos fechar todos os templos. Isso tu vai entender, Pamela, que uma igreja ela não cobra nenhum valor dos seus fiéis, né? Nós não temos, é até proibido o poder público, por exemplo, destinar recursos para uma igreja. Isso é proibido pela legislação. Então a gente sobrevive realmente daquelas pessoas que são abençoadas por Deus e entendem que Deus mudou a vida delas e que elas querem que outras pessoas sejam mudadas e elas contribuem para que esse trabalho tão grandioso continue acontecendo. Mas e com a igreja fechada, né? É claro que veio a preocupação, é claro que veio tudo, né? Eu, como um pastor mais jovem, né, nós não tivemos uma diretriz da convenção, vamos fazer assim, de outra maneira, porque nós não sabíamos, ninguém sabia. Mas aí começou. Olha, vamos ir para as lives, né? Vamos começar a fazer as lives. Então a igreja se reinventou nesse tempo. Igrejas que nunca pensaram em ter algum programa de transmissão, foram rapidamente, né? E o alcance também se torna maior, né? E a igreja entrou nas redes sociais, né? E foi interessante que nesse período da pandemia, nós temos, por exemplo, aqui em São Luís, 22 famílias de missionários. São famílias que estão em outros países fazendo a obra de Deus, lá pregando, evangelizando, e são sustentadas por recursos daqui.
E a pandemia aconteceu algo assim que foi fantástico, que mostra que quem cuida da igreja é Deus mesmo, porque não mudou em nada, né? As pessoas, muitas, elas iam lá na casa pastoral, pastor, aqui está meu dízimo, pastor, ó, aqui está aqui, pastor, eu vou fazer um pix, pastor, eu vou fazer isso, pastor. E a igreja, os recursos vieram, ela se reinventou. Hoje a pandemia praticamente ela foi embora, né, no sentido daquela restrição, mas veja que ela deixou um legado para nós, né? Muita gente comprando pela internet, o nosso comércio local, né, passando por dificuldades, e as igrejas ficaram. Hoje nós temos as nossas transmissões, todo domingo é transmitido o culto online, né? É bom ficar registrado também para o pessoal que quer acompanhar. Todo domingo às 19 horas na página da igreja é transmitido. A maioria das nossas programações elas são transmitidas online, né? E ela se reinventou, a igreja se reinventou nesse período. E os missionários não ficaram sem receber os seus recursos, né? A igreja continuou construindo, continuou avançando nesse tempo, mas a gente viu claramente que houve uma readequação, né? E ela veio para ficar, muitas delas, né? Exatamente. E o funcionamento da igreja agora, o senhor veio para São Luís, o senhor tem um período que se fica em São Luís, ou vai ficar direto aqui? Como que funciona esse processo? Nós temos uma convenção que é estadual e temos a nacional, né? Mas a estadual é que rege os nossos municípios do Rio Grande do Sul. A convenção ela tem autoridade sobre os pastores. Pode existir um caso que elas venham para mim e digam, olha, Gilberto, eu preciso de você em tal cidade. Aí não tenho o que eu fazer, eu tenho que preparar minha mudança e geralmente é de um dia para o outro, ou no máximo 5 dias. Muito rápido. Muito rápido, quando diz sim, já marca a data e já vai para essa nova etapa. E também há, às vezes, uma sondagem, às vezes há um convite, né? Há um convite da convenção, olha, tem um tal local, tem tal cidade, que você tem esse perfil, que de repente, que você tem essa opção de você escolher, né? Olha, eu senti que realmente tem um tempo de eu estar lá ou não, mas a convenção ela tem essa autoridade, ela pode a qualquer momento me precisar ou me solicitar para outro lugar e eu tenho que obedecer a minha... Mas por enquanto está em São Luís, está tranquilo, está gostando de São Luís, do trabalho aqui? Em maio vamos para 2 anos. 2 anos. 2 anos. Eu particularmente, assim, apesar de morar em Santa Rosa, não conhecia muito bem assim a cultura aqui da cidade de São Luís. Mas realmente, assim, me senti muito bem. Um povo muito acolhedor, um povo muito querido, muito hospitaleiro. E a igreja, assim, é uma igreja que sabe abraçar o seu pastor, que sabe ouvir o seu pastor, que sabe seguir as diretrizes da sua liderança. Então, eu estou muito feliz mesmo. A gente está muito feliz aqui junto com a igreja de São Luís Gonzaga. Muito feliz. E a gente percebe como a igreja ela é uma referência também, como o senhor falava anteriormente, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela é presente na sociedade, ela tem uma relevância também para as pessoas que não são da igreja, né? Eu percebo muito assim que as pessoas existe um respeito, né? Percebem a igreja como importante para esse local. Em virtude desses trabalhos sociais, né, espirituais que a igreja desenvolve ao longo dos anos, que trouxe essa credibilidade, né? E sabe, Pamela, que é interessante a gente registrar a Assembleia de Deus aqui em São Luís Gonzaga, ela completa nesse ano 2023 90 anos. Inclusive, a gente está vivendo com intensidade esses 90 anos aí. Eu vi que tem uma série de programação. E o nosso pessoal de camiseta, e a gente tá uma série de eventos que nós vamos ter desses 90 anos. E agora eu estou resgatando, como eu te falei, né? Eu estou resgatando a história de quem fez a história. Eu estou procurando ouvir a história de quem participou desses 90 anos, a história pessoal de cada um deles. E eu vou te dizer assim que tem histórias muito lindas, né? Aqui em São Luís Gonzaga. E agora, uns 15 dias atrás, eu fui fui fazer uma entrevista com o filho do fundador da Assembleia de Deus aqui em São Luís Gonzaga. Olha. Que é o seu Filogonho, né? O seu Filogonho foi embora de São Luís por causa da Revolução e foi para a Argentina. E na Argentina ele conheceu o Evangelho e voltou com a sua família. Aí então ele voltou, né? Crendo em Deus, crendo em Cristo. E aqui ele começou, na sua casa, a realizar os cultos, né? E é tão interessante que a Assembleia de Deus, no ano que vem, ela completa 100 anos, o centenário no Rio Grande do Sul.
E aqui em São Luís 90. E aqui 90 anos. E uma história muito próxima, que dá uma credibilidade ainda maior para a Assembleia de Deus, né? Porque aí quando o seu Filogônio veio, né, ele foi discipulado, né, por Sture Anderson, que era um missionário sueco na Argentina. Mas tinha também um pastor sueco, que é o pastor Gustavo Nordum, que fundou as Assembleias de Deus no Rio Grande do Sul. Então ele já tinha fundado em Porto Alegre, estava lá. E ele, o próprio Gustavo Nordum, por conhecer o Sture Anderson, os dois eram suecos, né? Ele veio de Porto Alegre a São Luís Gonzaga para dar o primeiro passo, para dizer assim, ó, está fundada a Assembleia de Deus aqui em São Luís Gonzaga, o fundador da Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul. E não tem registros? Tem registro, Pamela. E daí eu vi esse acervo na casa do pastor Moisés. Olha, eu gosto muito de história. Então deixa eu te falar. Aí eu vi todo esse acervo lá. Mas mais do que isso, aí a gente ficou sabendo assim que o pastor Gustavo Nordum, o fundador do Rio Grande do Sul, ele vinha e se hospedava na casa do seu Filogônio aqui. E o seu Filogônio, quando ia para lá, Porto Alegre, se hospedava lá. E, inclusive, quando tinha 15 membros na igreja, eles se reuniram e fizeram umas promoções, umas ofertas entre eles, e mandaram uma colaboração expressiva para construir o templo central da Igreja Mãe de Porto Alegre. E está lá o envelope, né? Está lá com o seu Filogônio, com o pastor Moisés, que é o filho do nosso irmão Filogônio. Que legal. E a esposa e o pastor Moisés cederam todo esse material para nós. E a gente está remodelando a nossa sede aqui, onde é o Salão Social hoje. Nós vamos fazer várias salas departamentais, né? E eu vou construir ali o museu da história da Assembleia de Deus. Vou construir uma sala ali, vou trazer todo esse material. Como um memorial como da um memorial, história. como um memorial para a gente... Muitas que bom coisas. Que não se perdeu, que bom que se tem esses documentos. Graças ao pastor Moisés lá. Mas é uma história assim é uma história muito profunda, né? Que fica ligada com os 100 anos do Rio Grande do Sul. Imagina, tem 100 anos da igreja e 90 anos existe em São Luís Gonzaga. Por isso que a igreja é muito forte aqui. Comemora-se 99 anos da Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul. Então, o ano que vem, em 15 de abril, 100 anos. Aí, os 100 anos, isso aí. Pastor, eu quero te agradecer muito pela disponibilidade de vir ao Gente Daqui. E eu gostaria realmente que o senhor deixasse uma mensagem às pessoas que estão nos assistindo, estão nos escutando, sejam elas da igreja, que frequentem a igreja, sejam as pessoas que ainda não frequentem, têm interesse e tenham esse despertar para a fé, para a igreja. Tá bom, Pamela, eu que agradeço pelo convite, foi muito alegre, muito bom poder estar com vocês aqui, porque dentro desse espaço também eu posso cumprir essa minha missão, né? E eu quero dizer assim a toda a sociedade, a toda a comunidade são-luisense, né? Que, como eu falei anteriormente, nós, seres humanos, nós somos formados corpo, alma e espírito. E cada um tem um valor bem especial diante de Deus. E nós não podemos descuidar ou cuidar de um melhor do que o outro. Está inato dentro de nós, nós somos criados assim pelo Criador. E se a gente olhar corpo, alma e espírito, se a gente olhar, a gente vai ver que nós temos mais composição divina do que composição humana. A alma e o espírito, né? Então, nós queremos deixar aqui a nossa palavra, toda a comunidade são-luisense, né? Que nós temos um Deus e que temos uma palavra que Ele usa, que essa palavra chega onde a medicina não chega. A Bíblia diz que a palavra dele chega à divisão da alma e do espírito. Nenhum cientista sabe onde fica a divisão da alma e do espírito, mas a Bíblia diz que ela chega lá. Então, quando muitas vezes, né, parece que tudo se esvaiu, parece que chegou um ponto final na história nossa, a gente precisa saber que a gente tem um Deus que lá onde tem um ponto final, Ele coloca uma vírgula. E Ele torna e continua escrevendo, e a história que Deus escreve na nossa vida sempre é uma história com um final feliz. Sempre é uma história para abençoar a nossa vida, para abençoar a nossa família. Então que nós possamos nesse tempo realmente se voltar para esse Deus, buscar esse Deus, atrair mais esse Deus, né? Que com certeza a nossa vida vai ser abençoada. Tá certo, muito obrigada. A gente poderia ficar horas conversando, pastor, mas não vai faltar oportunidades. Eu retorno na próxima terça-feira no Gente Daqui.